Oi, meus amores, tudo bem? Bom, hoje a gente segue aí com os exercícios de aplicação e a gente vai lá para o módulo 7, tá? Do livro 2. Bom, espero que vocês tenham assistido, tá? As aulinhas de barroco em Portugal, né? E barroco no Brasil. E, gente, o exercício de número 1, tá? Ele traz aí um trechinho do sermão da quarta-feira de cinzas do Padre Antônio Vieira. E esse sermão, ele tem dupla importância, tá? É importante ler o sermão da quarta-feira de cinzas para entender o barroco português, mas também para o aluno que vai prestar Unicamp, tá? É uma das leituras obrigatórias aí do vestibular da Unicamp. Então, olha lá o exercício. O trecho a seguir corresponde à parte final do primeiro sermão da quarta-feira de cinza, tá? Pregado em 1672 pelo Vieira. Vamos ver o que o Vieira tem para falar para nós nesse trechinho. Em que cuidamos e em que não cuidamos? Homens imortais, se todos os dias podemos morrer. Olha que reflexão importante, tá? Todo dia a gente pode morrer. Se cada dia nos imos chegando mais à morte. Então é aquela velha história, né? A gente comemora o aniversário, mas um dia a mais é sempre um dia a menos. Não se acabe com este dia a memória da morte. Resolução, resolução, uma vez que sem resolução nada se faz. E para que esta resolução dure e não seja como outras, tomemos cada dia uma hora em que cuidemos bem naquela hora. Agora, olha essa reflexão importante que ele faz. De 24 horas que tem o dia, por que se não dará uma hora à triste alma, tá? Por que uma hora por dia a gente não faz uma reflexão sobre a nossa existência, sobre a nossa finitude, né? Sobre a nossa condição como ser humano? Essa é a melhor devoção e mais útil penitência, tá? E mais agradável a Deus que podeis fazer nessa quaresma. Eu acho que aqui o Vieira dá uma cutucada, né? O que a galera faz na quaresma, tá? Para de tomar refrigerante, para de tomar chocolate. Gente, isso é dieta, né? Penitência é você se perceber enquanto ser humano, né? Se perceber enquanto a sua bondade, né? Os seus princípios, né? Obviamente aqui ele está falando, né, dos princípios da fé católica, mas eu acho que na contemporaneidade a gente pode estender isso, tá? Torno a dizer para que vos fique na memória quanto tenho vivido, como vivi, quanto posso viver e como é bem que viva, memento homo, né? Imagina se uma hora por dia a gente parasse para nos fazer nessas 4 perguntas, tá? Seria aí um momento de profunda reflexão. Bom, vamos ver o que a Unicamp pergunta aí para nós. Levando em conta o trecho e o propósito argumentativo do sermão, lembra lá da aulinha que todo sermão ele busca convencer, né, o ouvinte, o fiel, o leitor. Então ele tem esse poder argumentativo e persuasivo. Explique por que, segundo Vieira, se deve preservar a memória da morte. Gente, a Unicamp está cobrando de você uma resposta muito simples. Você vai ver que a resposta aqui da apostila está um pouco longa, né? Está divagando um pouco. Mas por que a gente deve sempre lembrar que a gente vai morrer? Para que a gente valorize o nosso tempo presente e as nossas virtudes, os nossos princípios, a nossa condição humana. Não pensa, tá, que o Vieira está querendo que a gente preserve a memória da morte para a gente viver o carpe diem, para a gente aproveitar o tempo presente. Isso é o que a contemporaneidade pensa, é o que o Arcade pensa, tá? Não, você tem que preservar a memória da morte para você viver os seus dias dentro dos princípios católicos, refletindo sobre a sua condição no mundo. Olha lá a resposta que a apostila traz para nós. Olha lá, o sermão recupera o sentido da penitência, né, como exercício espiritual que transforma o homem, destaca a necessidade de libertação dos prazeres materiais, tá, que é o que as pessoas mais fazem aí, né, ou né, tentam fazer na quaresma, visando a salvação da alma. E olha lá, preservar a memória da morte seria não perder de vista a finitude humana, em atenção máxima ao tempo presente, reiterando-se como a igreja faz na liturgia da quarta-feira de cinzas, a mensagem contida na epígrafe do sermão. Lembra-te, homem, que sois pó, e em pó vos haveis de converter, ou seja, nós não somos nada, nós temos que pensar sempre na nossa finitude, tá? Por isso, valorizar os nossos princípios. Bom, no 2, né, no B,
ele pergunta assim: considere as perguntas presentes no trecho e explique sua função para a mensagem final do sermão. Então, essas perguntinhas, né, que ele faz. Quanto tenho vivido? Como vivi? Olha a menção ao tempo passado. Como posso viver? Futuro. Como é bem que viva, tá? O presente. Então, obviamente que essas perguntas promovem uma reflexão no leitor para saber o quanto nós estamos vivendo, né? Como nós estamos vivendo. E é uma função aí apelativa, né, gente? Né, para convencer a gente de alguma coisa ou mudar o nosso comportamento. Dá uma olhada lá na resposta da apostila. As perguntas que aparecem no texto têm função exortativa, tá? Que é mudar o comportamento do leitor, nos convencer de algo, tá? Ou interpelativa. As últimas, sobretudo, incidem, né, sobre a relação entre os tempos, olha lá, presente, passado e futuro. E vamos lá para baixo. Tais perguntas conclamam o ouvinte do sermão a manter o firme propósito do exercício da virtude, tá? A examinar sua própria vida com base na mensagem bíblica e, por fim, realizar uma reflexão sobre a condição humana, tá? Tudo bem? Então, vamos para o exercício 2, tá? Um exercício bem interessante, tá? Dá uma olhada. Sobre as representações históricas da morte no Ocidente, Philippe Ariès, né, eu vou ler Ariès, e Alcir Pécora comentam. Dá uma olhadinha, então, na fala desses dois teóricos aí sobre a morte. Primeiro, tá? Do Philippe Ariès. O moribundo está deitado, cercado por seus amigos e familiares. Está prestes a executar os ritos que bem conhecemos. Seres sobrenaturais invadiram o quarto e se comprimem na cabeceira do jacente. A grande reunião, que nos séculos XII e XIII tinha lugar no final dos tempos, se faz, então, a partir do século XV, no quarto do enfermo. Então, é aquele ritual de passagem, tá? A pessoa está morrendo, e é nesse momento que se dão os rituais aí de passagem, no quarto, né, do doente. Bom, então, o trecho 2, essa espécie de arte de morrer de Vieira, tá, do padre Antônio Vieira, se opõe à tradição das artes moriendi fundadas na preparação para a última prova que acontece apenas no quarto do moribundo. Então, para o Vieira, olha lá, não é mais lá no quarto que se decide a salvação ou a condenação do cristão, mas no exato momento de suas escolhas e ações ao longo da vida, tá? Que a gente, obviamente, concorda muito mais. Vale dizer na resolução adequada a ser tomada aqui e agora. Ou seja, gente, a nossa salvação ou a nossa danação, ela não vai acontecer no momento da nossa morte, tá? Como está dizendo o texto 1, ela vai acontecer no momento exato de todas as nossas ações. Ao longo da nossa vida, a gente está se salvando ou a gente está se condenando, tá? Que é esse o preceito do Vieira. Bom, com base nos excertos apresentados e na leitura dos 3 sermões da quarta-feira de cinzas, tá? Assinale a alternativa correta. Vamos ver. Em Ariès, a salvação ou danação ocorre no quarto do moribundo, mas nos sermões de Vieira é a atenção ao momento presente, a decisão correta que importam para o cristão. B. A afirmação de Alcir Pécora, tá, do trecho 2, é válida somente para o primeiro sermão, pois os 2 últimos sermões retomam o tema do fim dos tempos e da agonia do moribundo para a fé cristã. E que você tem que lembrar, gente, que os 3 sermões da quarta-feira de cinzas, né, giram em torno da salvação, tá? Gira em torno do que a gente deve fazer para atingir o reino dos céus. Né? O Vieira, ele está tentando falar para nós, olha, qual que é a diferença entre os vivos e os mortos? Pó levantado e pó deitado. C. Segundo Ariès, o drama da salvação se dá na imagem do quarto do moribundo. Essa imagem é decisiva para a compreensão do terceiro sermão. Né? Não. Para Alcir Pécora, o que distingue os sermões de Vieira dos discursos sobre a morte nesse período é a ênfase do padre jesuíta na ação futura. Não, tá? A alternativa correta é a A. Para Ariès, a salvação ocorre no quarto. Para o Vieira, em cada ação cotidiana. É isso que ele martela para nós no sermão da quarta-feira de cinzas. Não adianta você fazer uma penitência de bens materiais só na quaresma. Você tem que praticar as suas ações cotidianas para você atingir aí o reino dos céus. Ok, galerinha, então esse foi o módulo 7, tá? Façam os outros exercícios, estudem, tá? E nos vemos aí na nossa próxima aulinha. Um beijo enorme no coração de vocês.